Boa noite. O nome completo da senhora? Boa noite. Meu nome é Luciane Farias. Dona Luciane. A senhora é de Franciele Carolina Moscaleschi. Mãe. Tá bem, vamos como informante, o doutor pela defesa. Obrigada, excelência. Acho que está funcionando, né? Tá. Tudo bem, dona Luciane? Tudo bem. Bem com a senhora. Eu vou fazer algumas perguntas. Se a senhora não se sente à vontade de me responder, fique bem à vontade de falar, de pedir água, tá? Bem à vontade. Primeiro de tudo, dona Luciane, eu queria que você contasse pra gente sobre... Não, tranquilo. Posso sentar aqui, doutora, não tem problema. Só queria ficar mais próxima dela. O doutor arrumou para mim. Obrigada. Eu fico muito... Obrigada, doutor. Retomando, então, dona Luciane, queria que, antes da gente chegar no dia dos fatos que nos traz hoje aqui... Tô, doutor, não tá dando para... Obrigada. Vou botar mais para cima. Agora acho que vai. Pronto. Dona Luciane, antes da gente tratar, né, sobre os fatos que nos trazem aqui hoje, eu queria que a senhora contasse um pouco sobre a Franciele, desde o início, né, como é que era a vida de vocês, como é que, desde a gravidez da senhora, como é que foi, como é que era a estrutura familiar de vocês, do pai, e fique bem à vontade, tá? A Franciele, quando eu ganhei ela, com 6 meses, eu me separei. Eu criei a Franciele sozinha, com a ajuda dos meus pais. Voltei a trabalhar. Foi difícil. No começo, eu entrei com ação, pedindo pensão para ela. Não pagavam. Ele foi preso, daí ele pagou a primeira vez, o pai dela. Depois nunca mais pagou. E eu deixei correndo o processo. Isso quando ela tinha 6 meses. 6 meses. Daí o processo ficou correndo, porque eu comecei a trabalhar. Eu morava na casa dos meus pais, eu voltei a morar com meus pais. E a gente cuidava dela, eles cuidavam dela para eu poder trabalhar. Ela começou a estudar, ela ia para a escola. O meu pai fez o papel de pai dela, ele era pai e avô. Né? Porque daí, quando chegava o dia dos pais, ela não tinha um pai para representar ela. Então, meu pai ia no lugar do pai dela. Seu pai, ele era o quê? O meu pai, ele foi funcionário público. Né? Ele serviu o exército, quase foi para a guerra. Então, ela tinha ele como um exemplo. Foi daí que veio a influência da Franciele de querer entrar para a polícia, querer entrar para os bombeiros? Sim, foi daí que veio a vontade de ela entrar para os bombeiros. E como é que foi essa trajetória dela? Foi fácil para a Franciele conseguir entrar? Foi fácil para a senhora? Não, não foi fácil. Foi muita luta, muito trabalho. Ela estudou muito. Ela fazia estágio, ela parou de fazer o estágio para ela poder treinar, fazer... Fazia estágio aonde? Na Secretaria de Segurança. Com quantos anos? Com 14 anos. Então, ela trabalha desde Sim, ela os estudava 14 no anos. Colégio da Polícia Militar e fazia estágio. Daí ela parou de fazer estágio para ela poder treinar, porque ela entrou para bombeiro. Ela não sabia nadar, ela foi aprender a nadar para poder fazer as provas. Então, e aí isso era incompatível com estudar na escola militar, estagiar e aí treinar para conseguir entrar para os bombeiros. Daí ela saiu do estágio e só estudava à noite e treinava durante o dia. E estudava para poder fazer as provas. E aí ela conseguiu entrar com quantos anos? Eu não me recordo, se eu não me engano, é com 17 anos que ela entra. Com 17 anos ela entra. Eu não me engano, eu não recordo muito as datas. E esse período todo, sempre a presença que a Franciele teve dentro de casa é sua e do seu pai? Do meu pai e da minha mãe. O pai da Franciele teve alguma influência na vida dela? Nenhuma. Nenhuma, ela nunca teve contato com o pai dela? Quando pequena, quando criança, teve algum contato, poucas vezes. Depois, nunca mais. Depois, nunca mais. Nem assistência emocional e muito menos financeira do pai dela? Nenhuma. Nenhuma. Do pai dela, eu não tive nenhuma. Lá no começo, quando ele foi preso, porque não pagava a pensão alimentícia, e depois nunca mais.
Dona Luciane, a senhora tem conhecimento, né, de uma matéria que foi amplamente divulgada, e o pai dela falava sobre a Franciele, falava que ela era perversa e que ela teria feito uma maldade com ele e com a mãe dele. A senhora tem conhecimento sobre o que ele estaria se referindo? Já que a senhora está falando que eles não tiveram contato nenhum durante toda a vida da Franciele. E aí, no ano de 2020, 2018, 2019, não lembro exatamente de quando é a reportagem, se é recente, ele vem e fala que ela é perversa e fez um grande mal para a família. E do que ele estaria se referindo? Pode ser que seja o processo que tinha de pensão, foi revertido para dívida e a juíza deu ponto favorável a nós. Quem entrou com esse processo? Fui eu que entrei com o processo. Desde o começo, é o meu processo que foi vindo lá de trás, desde quando ela nasceu. Enquanto ela era um bebê. Bebê. E agora foi revertido para dívida e a juíza deu favorável a nós. Tá. Então, a gente estaria falando aí de uma dívida mais ou menos dos 6 meses de idade, de uma pensão alimentícia dos 6 meses de idade da Franciele até os 18 anos. Sim. Isso acabou revertendo lá na perda de certa parte da propriedade. Perda não, né? No direito da Franciele. Que foi dado pelo juiz. Sim, exato. Tá. Teria alguma outra situação que a senhora possa imaginar que o pai dela estaria se referindo nessa reportagem, além dessa situação ou não? Eu acredito que não, porque nunca nós fizemos maldade nenhuma. A única maldade que eu fiz com ele foi quando ele foi preso, que não pagou a pensão. Depois a gente não fez mais nada com eles. E eu também não fiquei pedindo pensão, deixei o processo correr. Uhum. A senhora criou a Franciele sozinha, né, com a ajuda Sim. do seu pai. A senhora trabalhava com o quê? Auxiliar administrativo. Qual era o salário da senhora? 1.500. O salário mínimo, um pouquinho a mais, o salário e meio. Por isso que a Franciele ajudava em casa com o estágio dela. Sim. E como é que foi, voltando um pouco para essa parte, como é que foi a época que a Franciele teve que largar o estágio e parar de ajudar em casa financeiramente? Foi complicadozinho, porque ela ajudava nos estudos dela. Né? Tudo que ela precisava, ela me ajudava. Porque eu ganhava pouco, eu ainda ajudava em casa. Porque o salário do meu pai, nessa época, ainda era um salário muito baixo. Né? Para nós foi um pouco difícil, mas a gente sempre economizou, a gente sempre foi uma família unida, sempre um ajudou o outro. Então, nós conseguimos, graças a Deus, a vencer. E a Franciele, dentro dessa realidade financeira que ela foi criada, ela era uma menina, uma adolescente deslumbrada, que gostava de coisas caras, de ir em lugares caros, de ter coisas caras, ou ela era uma pessoa simples? Uma pessoa simples, tanto que nunca eu podia dar nada caro para ela. Nunca nós demos nada que fosse caro, porque nós não tínhamos condições. Tá. E voltando, pulando um pouco para hoje em dia, que a Franciele tem uma condição financeira boa por conta do trabalho dela, a Franciele mudou esse jeito dela? Ela hoje é uma pessoa deslumbrada que eventualmente só anda com coisas de marca ou não, snob? Não. Continua a mesma pessoa? Continua a mesma pessoa. Tá. Então, vamos voltar para a época que a Franciele entra para a academia. Ela consegue entrar aos 17 anos, a senhora falou. Sim. Tá. E aí, como é que foi nesse momento que ela entra? Ela entrou para a academia por ela estudar no colégio, ter notas boas. Ela só fez o exame de aptidão física. Passou e entrou. Aí ela precisava de alguns materiais para começar a trabalhar, para estudar lá. Nós fomos, compramos. E ela começou a estudar. Existe aquela coisa que, tem que se afastar um pouco da família, tem que mudar porque está indo para o regime militar. Tudo isso aconteceu da melhor forma possível. E ela nunca tinha mudado, nunca mudou. Ela não se afastou da senhora? Não. E o pai da senhora era vivo nessa época? Não era mais. Já não era não mais? Não era mais. Era mas somente eu, minha mãe e ela. Ela continuou com esse sonho de entrar, ou ser militar, ou ser bombeiro? Continuou com isso que veio do pai da senhora? Sim, continuou com isso. Aí virou um sonho meu e dela. Um sonho da senhora e dela? Sim. E a Franciele entra
E aí a senhora contou que existia um pouco essa tentativa de afastar um pouco da família, e isso aconteceu com a Franciele? Sim, foi afastado porque quando entra lá, eles ficam aqueles 40 dias de quarentena, né? Quarentena. Para se desligar da família, para acostumar com o local. E nós acostumamos com essa mudança, né? Mas ela continuou próxima da senhora. Sim, continuou próximo. Sobre essa relação de vocês, né, mãe e filha, antes do Cássio, como era a relação de vocês? Vocês eram aquele tipo de mãe e filha que não tem muito costume de se contar as coisas, que não são muito próximas, mas são amigas? Ou como é que era a relação de vocês? Nossa relação era muito boa. Nós éramos amigas, nós conversávamos. Tudo que eu ia fazer, eu conversava com ela. O que ela ia fazer, ela conversava comigo. Nós tínhamos sempre minha mãe do nosso lado, sempre dando apoio. Então, nós tínhamos aquela amizade de mãe e filha. Não era só mãe e filha, era mãe e filha, avó e amizade que nós tínhamos entre nós três. E a Franciele, ela era uma menina que mal educada? Não. Que desrespeitava vocês? Nunca foi. Nunca foi. Ela era uma pessoa preocupada com a mãe, preocupada com a avó. Sempre respeitou. Nunca desrespeitou, nunca. Tá. E aí a Franciele entra na academia, começa com os ensinamentos ali militares, eu posso falar assim, e ela não se afasta de vocês. Como é que... E aí, a senhora mais ou menos lembra que período que ela conheceu o Cássio dentro da academia? Eu não sei se precisar bem a data, mas ele foi padrinho do espadim dela. Padrinho do espadim. Sim. O que seria isso? Se a senhora puder explicar para os jurados. Olha, eu não conheço muito bem isso. Eu sei que ela ia receber um espadim, que seria o primeiro espadim dela, e ele foi o padrinho dela. Tá. Isso no primeiro ano dela. Sim. Então ela conheceu no o Cássio. do primeiro ano. Tá. E a senhora sabe se o relacionamento deles iniciou um pouco antes desse espadim, formatura do espadim, ou se foi após isso? Não, até aí eu sei que eles eram amigos. Eram amigos, tá. E aí, quando que a Franciele apresenta o Cássio para você e para sua família, para sua mãe, como é que foi essa relação inicial de vocês? Foi bem depois, muito depois. Muito tempo depois? Sim. Tá. Por que a senhora acha isso? Eu não lembro muito, mas foi bem depois, porque foi uma época que ela já ficou doente, ela já sido internada. Por conta das crises... Das crises de rim que ela infecção teve. urinária que ela sim. tinha. Tá. E daí depois ela tinha ficado em casa, né, veio em casa. E daí, quando ela veio em casa, ela veio com ele trouxe ela. Daí a gente conheceu ele. Conheceram ele. E como é que foi esse primeiro contato seu com ele? A gente conversou um pouco ali e ele foi embora, ele não ficou ali. Ele só veio, trouxe ela, conversou com a gente, conheceu e depois ele foi embora. E como é que era? Aí a partir daí eles começaram a namorar? Sério? E aí isso já era do conhecimento da senhora? Depois eles começaram a namorar, ele veio na minha residência, ele pousou uma noite lá. Depois, quando ele retornou, ele ia pousar novamente. Mas a minha mãe, ela era uma pessoa muito reservada. É o tipo de pessoa que, para você morar, dormir no mesmo quarto, você tinha que ser casado. Quantos anos ela tinha? Minha mãe, ela tava... Ela... 89, 17... Ela tinha uns 70 anos, 70 e poucos anos, mais ou menos. Tá. Então ela era aquele tipo de senhora mais reservada, Sim. mais... que precisava casar, precisava noivar para dormir junto, para trazer embaixo do teto. Era mais ou menos isso. Sim, e eu sempre respeitei essa forma dela pensar, porque, afinal de contas, eu morava na casa dela. Eu teria que respeitar ela. Tá. E aí, como é que se sucedeu as coisas dali para frente? A segunda vez que ele foi para posar lá, a minha mãe não deixou, não gostou, conversou comigo. E eu fui e conversei com os dois.
conversei com a Franciele e conversei com o Cássio. Explicou, olha, ela, E falei, né, olha, vamos respeitar. a avó ela não quer que ele durma aqui, Uhum, vamos respeitar, a gente sempre respeitou, vamos continuar respeitando. uhum, Eles não gostaram, eu e o Cássio acabamos discutindo e ela foi para casa do Cássio. Dormiu na casa do Cássio, da mãe do Cássio. Tá, e discutiram como? Discutimos porque eu falei, ele falou que ele ia dormir ali, ia ficar ali com ela. Eu falei que não ia porque a casa era da minha mãe e como eu sempre respeitei, a Franciele também ia respeitar. E aí ele falou, não, tudo bem, então a gente vai embora. O que que ele falou para a senhora? Não, daí ele foi lá fora, ligou para casa da mãe dele, falou com a mãe dele e os dois daí foram para casa da mãe dele. Tá. E aí a senhora, qual a impressão que a senhora teve desse... Eu não gostei dessa forma dela, porque eu achei que daí ela já estava começando a mudar. Porque ela nunca tinha enfrentado a gente, ela sempre concordava, ela sabia que a minha mãe pensava dessa forma, Uhum, né? Daí nesse dia, como a gente teve uma discussão, eu falei para ela, se você sair, se você for para lá, você não precisa mais voltar. E eu fiquei falou quase isso um pra ano Franciele. sem falar com a minha filha, sem ver a minha filha. Uhum, tá. E como é que o Cássio agiu dentro dessa situação? Além de ligar para os pais dele e pedir se ele poderia dormir lá, ele tentou falar para a senhora, não, tudo bem? Ou Não, ele falou, não, eu vou ficar. Daí eu falei, não vai. falou que ia ficar Que ele ia na casa ficar. da senhora? Ia ficar. Daí eu falei, não, não vai. Daí Uhum, ele, então nós vamos embora. Daí eu falei pra ela, se você for, não precisa voltar. uhum. E eles E aí foram. foi isso que aconteceu. Eles foram e não... Eu fiquei quase um ano sem ver ela, sem falar com ela. Ela ia na minha casa durante o dia, quando eu não tava, pra ver a minha mãe. Uhum. Elas Mas, ainda eram próximas. sim, eu não. Eu Tá. não aceitei aquilo e eu fiquei quase um ano sem ver ela, sem falar com ela. Uhum. E nesse um ano que se passou, a senhora tem conhecimento que ela continuou namorando o Cássio. Sim, Continuou namorando o Cássio. E aí, como é que vocês se reaproximaram? Voltaram a se falar? Digamos assim. Foi através da minha mãe que me pediu para que eu voltasse a falar com ela. Uhum. Sua mãe pediu. E aí Sim, vocês porque voltaram a conversar. para minha mãe era difícil não estar as duas juntas. Para minha mãe foi difícil a minha filha ter que ir lá quando eu não estava, Uhum. né? Foi muito difícil para minha mãe, porque ela estava acostumada com a gente. Uhum. E como ela gostava muito da Franciele, porque ela ajudou a criar a Franciele, então para ela doía demais isso. Tá. E E ela aí, tentou reconciliar nós duas. a senhora lembra mais ou menos que ano foi isso? Não lembro. Não vai se recordar. Dona Luciane, eu vou fazer algumas perguntas. Se a senhora se sentir desconfortável, não tem problema. Se não quiser me responder também, não tem problema, tá? A senhora teve conhecimento que a Franciele, logo após, né, ainda era nova, ela começou a namorar o Cássio ali com 17 anos, mais ou menos. Passou um tempo e ela engravidou. A senhora teve conhecimento disso? Não. Bem depois eu tive conhecimento. Uhum, tá. E a senhora soube que dessa primeira gravidez da Franciele, ela infelizmente acabou perdendo o bebê? Sim. Uhum, tá. E como que a senhora chegou a saber disso? Ela foi para um hospital, daí me ligaram, ela Uhum. tinha sido transferida para outro hospital, daí eu fui lá para ir buscar ela. Ela te ligou então quando sofreu esse aborto? Sim, ela já estava no hospital. Uhum. E ela chegou a falar para a senhora perguntou por que você não me falou que estava grávida? Como é que era a relação de vocês nessa época? Porque vocês passaram de uma relação de mãe e filha, próximas, amigas, para uma situação de que você nem soube que a sua filha estava grávida. Sim, a gente voltou a se falar. Não ser aquela amizade que nós tínhamos de mãe e filha, onde ela contava tudo para mim e eu contava as coisas para ela. Voltaram a ter contato. A gente voltou a ter contato. Não voltamos a ser aquela mãe e filha que nós éramos antes. Tá. Uhum. Mas mesmo assim a senhora soube do aborto Sim. e foi dar apoio para ela no hospital. Chegando no hospital, a
a senhora encontrou quem no hospital? A hora que eu cheguei lá, não tinha ninguém, eu só encontrei um médico que veio falar comigo. E depois nós fomos para casa. Franciele estava sozinha. Sim, no hospital. Sozinha, Sim. desacompanhada. Sim, lá ela estava sozinha. Ela chegou a falar onde o Cássio estaria lá ou Não, acompanhando eu também ela? não perguntei. Não perguntou. Não. A senhora evitava perguntar sobre o relacionamento dela, sobre o Cássio? Sim, eu evitava perguntar qualquer coisa que... No começo, às vezes eu perguntava, ela falava, não, não é da sua conta, a vida é a nossa, porque a gente já tinha brigado. Então, daí eu Não não perguntava perguntava mais. Tá, nessa época, eles... onde que a Franciele morava? Ela morava em Morretes. Tá. Não, ela estava no Guatupê, depois ela foi para Morretes. Porque daí ela pediu baixo do Guatupê Tá. e saiu. Ela morava, então, no quartel antes No disso? quartel. Morava no quartel. Tá. E aí, após essa situação de engravidar, de abortar, ela foi morar com o Cássio. Foi morar com o Cássio. Tá. O Cássio, ele já teria saído, eles se conheceram no Guatupê. Sim. Mas como o Cássio era mais velho, ele já teria se formado. Ele estava morando em Morretes. Como é que aconteceu essa mudança deles para lá? Ele já tinha saído do Guatupê, né? Tinha se formado. Ela ainda ia continuar mais estudando. Mas ela acabou pedindo baixa e acabou saindo do Guatupê. E foi morar com ele lá em Morretes. Foi morar com ele em Morretes, Sim. tá? E quando antes da gente entrar na situação da baixa da Franciele, quando ela se mudou para Morretes, como é que era? A senhora frequentava a casa deles? A senhora chegou a conhecer lá? Como é que era a situação? Conheci. Nós fomos almoçar no Dia das Mães. Fui eu com a minha mãe e os pais dele. A gente foi lá, almoçou, conheci a casa dela, mas eu não ia lá, eu não visitava. Eu só ia quando eles me convidavam. Quando eles se convidavam. E se a senhora estivesse passando, aparecesse por lá, como é que era a situação? Eu não ia, porque não ia poder entrar. Como assim não poderia entrar? Sim, porque eles, se eles não convidassem você para ir, você não adiantava ir, que você não entrava na casa deles. Eles conversavam com você no portão e você tinha que ir embora. Foi lá, foi aqui, sempre assim. A mesma situação. A Tá, e a senhora sabe por quê isso? Não sei por quê. Nunca entendeu. Nunca entendi. Mas isso fazia parte da personalidade da sua filha? Ela era assim? Não, a minha filha mudou por completo. Era uma pessoa que eu não conhecia mais. Porque ela era aquela filha que, se eu estivesse doente, se minha mãe estivesse doente, mãe, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Daí, depois, eu chegava pra ela e dizia assim, a avó não tá muito bem, né? Ela dizia, não é problema meu. E isso por conta da situação militar? Ou você atribui isso a outra situação? A outra situação. Que situação, dona Luciane? Seria a situação dela ter ficado com o Cássio. Tá, com o Cássio. Sim. A senhora fala que ela se afastou da senhora, consequentemente da mãe da senhora, que foram as pessoas que criaram ela, e os amigos da Franciele. Sim, ela não teve mais nenhum amigo, mais contato com nenhum amigo. Ela não tinha amizade com mais ninguém. Com mais ninguém. A vida dela era ela e o Cássio. E ela era, antes do Cássio, né? Ela era muito nova, 17 anos, mas antes disso, ela tinha uma vida social ativa, ela tinha amigos, né? Ela estudava, trabalhava, então vários ciclos sociais diferentes. Ou ela era essa pessoa mais retraída, assim, que não tinha amigos? Ela tinha amigos, ela visitava parentes, ela ia em casa de tio, de primo, ela saía com as amigas, né? Mas depois disso... E o restante da família? Ela se afastou de todo mundo. Primos, primas? Todos. Ninguém mais sabia quem era a Franciele, o que fazia, onde morava? Aí eles perguntavam pra mim, eu falava, tá vivendo a vida dela. Tá vivendo a vida dela. A Franciele era sua filha única? A minha filha única. E isso tudo por conta do relacionamento dela? Sim. A senhora soube que além desse primeiro aborto que ela teve quando ela era muito novinha, ela também sofreu outro aborto depois disso, quando ela já estava em Morretes?
E teve mais um aborto que eu fiquei sabendo que eu fui até o hospital. Você foi até o hospital Sim. também. Tá. E a senhora se recorda mais ou menos como aconteceu, como foi? Não, só sei que me avisaram e eu fui até o hospital novamente. Foi até o hospital. E lá eu fiquei sabendo que ela tinha sido feito um aborto. Tá. E lá, a senhora se recorda se ela ou se o médico falou para você que essa segunda gravidez também seria uma gravidez de risco ou que teria relação com alguma outra coisa? A senhora lembra disso? Não, não me recordo. Não recordo. Só foi lá atender a sua filha e aí ela voltou para a vida dela depois disso. Sim. Voltou para Morretes. Tá. E a Franciele ainda estava em Morretes? Ficou muito tempo em Morretes? Como é que era essa linha cronológica, se a senhora conseguir lembrar? Sim, ela ficou lá em Morretes. Não lembro quando ela veio para cá. Uhum. Daí ela foi morar meio próximo da minha casa, entre a casa dos pais dele e a minha. Foi Uhum. num bairro próximo. Eles moraram de aluguel, era um prédio. Então, eu conheci o apartamento dela no dia da mudança. Quando ela Uhum. comprou um apartamento e foi morar nesse outro apartamento, eu fui ajudar na mudança. Foi quando eu conheci esse apartamento que ela morava lá. Tá. Esse apartamento lá de Morretes, ele era um Morretes apartamento... é casa. Era uma casa. Era uma casa própria? Sim. E a senhora sabe se essa casa própria foi comprada com o dinheiro exclusivamente do Cássio? Se a Franciele ajudou? Como é que foi? A Franciele ajudou e eu emprestei também o dinheiro para ela, para poder me dar entrada e comprar uma casa. Tá. Então, se a Franciele saiu do Guatupê, foi morar em Morretes, significa que ela deu uma pausa na vida profissional dela. Sim. A senhora sabe sobre ela sobre os problemas de saúde dela, a senhora comentou, sobre ela ter pedido afastamento durante um tempo da corporação? E foi quando soube que ela tinha pedido abaixo, né? Não sabia que era só... Achei que fosse abaixo. Porque a gente nunca conversou sobre esse assunto. A senhora descobriu que ela já tinha pedido baixa depois de já tinha Sim. acontecido a situação. Não teve nem como... Não. Não teve como conversar com ela. E ela explicou para a senhora o que aconteceu? Não explicou nada. Não explicou nada? Não, porque a gente não conversava mais. Uhum. Ela não se abria com a senhora? Não se abria comigo. Tá. E a senhora tentou convencer ela a voltar? Tentei. Desculpa. Tentei sim fazer com que ela voltasse. Ela entrou com o processo tentando voltar. Mas ela tentou voltar? Tentou voltar. Uhum. Mas ela não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar. Tá. E aí, até nesse ponto, já tinha pedido baixa, já era tarde demais. Sim. Tá. E... Só complementar, doutora. A senhora se lembra qual foi o posicionamento que Cássio teve sobre a volta dela possível volta dela para a polícia? A senhora chegou a conversar com ele sobre isso? Conversar, não conversei, mas deu para ver que ele ficou feliz dela não conseguir voltar. E a senhora consegue dar um episódio específico isso? Ele chegou a falar com a Franciele? A Franciele falou se ele estava contente ou não? Não, nós estávamos nós três, ela falou que ela não conseguiu voltar. E ele deu um sorrisinho, assim, um ar de que ficou feliz que ela não conseguiu voltar. Tá. Esse período que ela morou lá em Morretes, praticamente finalizou com o pedido dela de volta para a corporação. A senhora se lembra quando eles saíram de Morretes e vieram para Curitiba? Não, por datas não. Tá, mas a senhora lembra desse fato, que eles vieram aqui para Curitiba. A senhora se lembra se eles vieram para cá e alugaram um apartamento próximo ali do batalhão, próximo da senhora e do pai do Cássio também? Sim, foi alugado esse apartamento. Tá. Essa volta deles para Curitiba, né, a volta para o apartamento alugado, modificou algo na vida, na rotina da senhora com a Franciele, na rotina do Cássio com a senhora, na rotina familiar de vocês? Não. A única coisa é que de vez em quando eles iam visitar nós. Eles iam até a minha casa para visitar, para ver, mas era questão de 10, 15 minutos e iam embora. E essa visita que faziam a senhora, como que era o trato do Cássio com a senhora, como que era o trato da Franciele com a senhora, como que vocês se comunicavam naquele momento familiar? A gente conversava coisas que não eram da vida deles, geralmente era da nossa vida, da minha mãe,
Era coisas que nós contávamos o que estava acontecendo, ou a gente perguntava alguma coisa para ela, e nem sempre ela respondia. A senhora percebia que ela ficava um pouco acanhada ou não dava relevância para assuntos particulares da vida deles, dela e do Cássio? Desculpa, eu não A entendi. senhora percebeu que ela não queria falar, que ela ficava acanhada, que ela ficava inibida em falar sobre a vida dela e do Cássio? Sim, ela nunca quis falar sobre a vida deles. Em relação aos familiares do Cássio, vocês chegaram a fazer certo tipo de confraternização juntos? Como que era a vida de vocês nesse ambiente? Sim, a gente passou Dia das Mães juntos, os pais do Cássio, nós, eu e minha mãe, e os dois. Natal, a gente chegou a passar juntos, passamos Ano Novo juntos, na casa dos pais do Cássio. Isso. A comunicação com Franciele, com o Cássio, entre vocês, como que era feita? Mandava mensagem, o Cássio tinha um telefone do pai dele, Franciele tinha um telefone do pai dele. Como que era essa comunicação familiar entre vocês? Não. Eu tinha o telefone do Cássio e o telefone da Franciele. Os pais dele não tinham. Então, quando eles precisavam falar com ele, eles me ligavam no meu telefone residencial e eu ligava para eles. Quando eu não conseguia falar com eles, eu deixava mensagem pedindo para que eles entrassem em contato. Tá. Há um laudo pericial do Instituto de Criminalística que fez ali a quebra do sigilo telefônico da Franciele e do Cássio. Na ligação entre eles, chamou a atenção, o doutor tiver acesso, e Cássio fala, converse com a minha mãe, eu não tenho um telefone, então ela vai encher só o seu saco. Isso está no movimento. Era isso a dinâmica? A mãe e o pai do Cássio não tinham o telefone dele por algum motivo? O motivo eu não sei, porque eu nunca perguntei. Mas eles não tinham o telefone deles. Sempre que precisavam falar, ligavam para mim. Eu ligava para eles. Quando eles atendiam, eu falava para eles que era para eles entrar em contato com os pais dele, que os pais deles tinham me ligado. Senão eu deixava a mensagem. Porque eu tive mais contatos com os pais dele do que com os dois. Você tinha mais contato com Sim. o pai dele? O senhor chegou a questionar para eles o porquê que o casal era tão fechado? Ele também se queixou para a senhora em relação a isso? Sim, eu comentei com eles que eles eram muito fechados, que a gente não podia visitar eles, que a gente entrava em assunto para perguntar como eles estavam e eles não falavam. Existe também nesse mesmo laudo um e-mail do irmão, né, do familiar do Cássio, não vou falar especificamente que é, para não incorrer em erro, convidando por e-mail para que fosse a festividade de um aniversário. Era comum essa comunicação mais formal entre eles? É porque eles não tinham o telefone para entrar em contato, então eles mandavam e-mail quando precisavam falar. E quando eu mandava mensagem, eles não entravam em contato, então daí provavelmente eles mandavam e-mail. O pai do Cássio entrou em contato com a senhora para poder saber da Franciele, saber do Cássio? Sim. Tá. Volta e meia eles me ligavam, eles iam na minha casa, eles iam lá, tomavam um café, a gente conversava. Entre vocês era mais afetuoso do que entre vocês, Cássio Sim, e Franciele? Tá. Sempre éramos nós quatro, não junto com os dois. Era somente eu, minha mãe, o pai do Cássio e a mãe do Cássio. Tá. Logo um pouquinho adiante, a Franciele faz a aquisição mesmo do apartamento. Venderam lá em Morretes, né? Que ela comprou em nome dela. Depois fizeram essa aquisição. Você lembra deles terem reformado ali, ter feito a mudança? Sim, eles reformaram o apartamento. Nessa reforma, eles foram morar na casa dos pais do Cássio. Moraram na casa do Cássio? Sim, junto com eles, até ficar pronto o apartamento. Nesse momento, a senhora convivia ainda com eles, ainda que esporadicamente, ia na casa da mãe do Cássio, do pai do Cássio, eles iam na sua casa, iam na casa de Franciele? Não, o Cássio e a Franciele iam na minha casa, mas mal entravam já saíam. Eles ficavam lá 10, 15 minutos, 20 minutos e já iam embora. Quando Franciele ia na sua casa, sozinha, sem o Cássio, percebia que ela ficava à vontade, ele logo pegava ela, como que era essa situação? Ele levava ela lá, daí ela ficava sempre olhando o celular, ela nunca falava da vida dela, a gente perguntava como que estava, a gente já estava achando ela meio estranha, e ela não falava. Voltando para Curitiba, né, que é a terra de origem dela, ela voltou a ter contato com as amigas da época do batalhão, da época do colégio militar, saía festar com essas amigas, tinha vida social, Franciele? Não, ela não voltou com essas amizades. A senhora chegou a perguntar para ela se havia algum motivo específico para isso? Não, eu perguntei uma vez, ela disse que o problema era dela, a vida era dela, aí eu nunca mais perguntei.
Quando a senhora tentava especular, digamos assim, o português bem claro, sobre a vida, se havia algo estranho ou não, ela logo rejeitava. Rejeitava. Ela dizia que a vida era deles, que não era para se meter. Isso deixava a senhora preocupada com a situação? Sim, eu ficava preocupada, porque eu não sabia nada que acontecia com ela. Eu não sabia nada da vida dela. Essa Franciele, aí 2013, 2014, 15, que ela está morando aqui, é aquela Franciele que a senhora conheceu quando almejava entrar no colégio militar e depois no batalhão da polícia? Não, não era. O que tem diferente nessas duas Franciele? A Franciele de antes era uma Franciele que conversava, contava tudo. Nós éramos amigas. E depois era uma Franciele que eu não conhecia. Porque eu perguntava, eu tentava saber sobre a vida dela, sobre o estudo, e ela não me contava. A senhora, perante a doutora Michele aqui, quando foi inquirida, ela perguntou sobre vários fatos, a senhora não soube responder. Quando que a senhora ficou sabendo dessa situação de Franciele, sobre essa situação de afastamento, sobre a situação dos abortos até depois, e depois sobre essa violência que ela relatou para nós, relatou para o juiz e relata nesse processo? Eu fiquei sabendo bem depois. Depois que tudo aconteceu, a Franciele ela ficou muito desnorteada. Ela foi fazer tratamento psicológico. Ela ficou internada num CAPS. E eu daí comecei a acompanhar mais. Daí algumas coisas eu fiquei sabendo ali, outras eu fiquei sabendo no advogado. E algumas coisas eu fiquei sabendo muito pouco tempo atrás. Isso, de certa forma, essa demora para a senhora ter essas informações. O que a senhora tem sobre isso? Ela não tinha, clareza para falar sobre a senhora, se sentia pressionada? Era aquela Franciele espontânea que a senhora conhecia ou havia algo diferente que a senhora só pôde perceber agora? Havia algo diferente, só agora que eu tinha percebido. Antes... Ela não era a mesma pessoa, ela não falava. Eu poderia fazer várias perguntas, ela não respondia. Ela estava sempre retraída. A senhora relatou aqui para nós que acompanhou a Franciele nos abortos, né? Sim, foram 2. Houve a participação, o Cássio ligou para a senhora, conversou com a senhora, quis saber, estava presente lá no dia? Não, só um que ele me ligou dizendo que ela estava no hospital, que era para ir para o hospital. Mas em momento algum ele tinha me falado o que tinha acontecido. Em relação à estada da Franciele aqui em Curitiba, a senhora foi percebendo que mesmo estando aqui, ela de repente se afastava da senhora, tentava evitar a senhora, ou ela continuou procurando a senhora e a intensidade das comunicações só aumentava? Não, continuou da mesma forma. Da mesma forma. Eu ia até a casa dela, eu apertava o interfone, eles não me atendiam, ou quando atendia, dizia que não podia descer, não podia me ver porque estava estudando. Eu ia, não entrava no apartamento dela, eu ficava no meu carro na rua, ali na calçada, esperando eles descerem para virem falar comigo. Quando eles vinham falar comigo. Eles convidavam a senhora para entrar? O Cássio convidava a senhora para entrar no apartamento? Não convidavam. Ela morou ali, o tempo que ela morou ali, eu entrei no apartamento dela umas 2, 3 vezes, no máximo. Chegou a ver a reforma que eles fizeram? Ela apresentou para a senhora? A reforma eu vi. A reforma eu vi do piso que ela tinha feito. Foi Franciele que fez essa reforma? Não me recordo. Eu sei que ela fez os móveis da casa. A senhora falou que com o tempo diminuía o contato, embora ela estivesse aqui em Curitiba com a senhora. A senhora chegou a encontrar o Cássio em alguma região e perguntar como é que estava a Franciele? Sim, eu encontrava o Cássio de vez em quando na hora do almoço, porque nós almoçávamos no mesmo restaurante. Então daí eu perguntava, como que está a Franciele? O que ela está fazendo? E ele dizia, não, ela está estudando, ela está estudando. Ela está fazendo a faculdade, a distância, ela está estudando. Daí eu falava, eu vou lá ver ela, vou lá falar com ela. Ah, não, porque atrapalha, ela está estudando. Ele evitava que a senhora tivesse algum tipo de contato com ela? Daí eu não tinha contato, assim, de chegar e dizer assim, eu vou lá te visitar minha filha, eu vou entrar no... Não entrava na casa dela. Isso não foi lhe preocupando aos poucos? Sim, me preocupou perdendo bastante. cada vez mais o contato com a Franciele? Sim, me preocupou bastante. Tanto que, um pouco antes de acontecer tudo o que aconteceu, eu ia no apartamento dela, de manhã, antes de trabalhar, eu apertava o interfone para tentar ver ela, falar com ela, porque eu estava achando que tinha alguma coisa muito estranha. Mãe sente que tem alguma coisa estranha.
E eu não conseguia, às vezes, falar com ela. Às vezes eu ia lá 1, 2 vezes, ligava, ela não atendia interfone. Eu não falava com ela. Eu não via ela, eu não sabia dela. A senhora se sentia cada vez mais distante daquela Franciele que estudava no colégio militar, que almejava entrar no bombeiro, com aquela Franciele que estava naquela situação, naquele momento com a senhora? Sim, Era visível para a senhora era sentia isso? sentia. A senhora tentou fazer algo para tentar modificar essa situação? Tentei, mas toda vez que eu tentava chegar perto, que eu tentava me aproximar, sempre me diziam, a vida era deles. Isso por parte do Cássio, por parte da Dos Franciele dois, também. parte dos dois. Parte dos dois. Dos dois. Esse jeito meio ríspido de não deixar a senhora entrar na vida particular dela, era o mesmo antes dela conhecer o Cássio? Não, não era. Porque antes nós éramos amigas. A gente era mãe e filha, amigas. Tanto que tudo que nós íamos fazer, sempre estava eu, minha mãe e ela. Se houvesse alguma coisa diferente, alguma coisa ali que afrontasse a Franciele, pela situação da senhora conhecer ela antes, ela sentiria vergonha em falar para a senhora não se intrometer no casamento dela? Eu acredito que sim. Conhecer a Franciele hoje, né? A senhora fala que fez terapia com ela junto. Ela fez. É muito diferente da Franciele daquele tempo que mudou para Curitiba e vivia no apartamento junto com o Cássio? Sim, hoje ela é uma pessoa diferente. Hoje ela é uma pessoa que ela voltou a ser o que ela era antes comigo. É aquela filha, amiga. Se eu tenho algum problema, eu digo para ela, ela pergunta, mãe, você está bem? Mãe, você precisa de alguma coisa? Como que você está? Você quer conversar? E isso ela não fazia. Tá. Nós chegamos, infelizmente, no dia dos fatos, aquela tragédia familiar que nós estamos aqui hoje a julgar. Quando a senhora soube a notícia, foi até o apartamento. Qual foi o cenário que a senhora visualizou naquele dia? Eu fiquei sabendo, era 10 para meia-noite, quando me ligaram, avisando. Eu cheguei lá, tinha policial para todo quanto é lado. Ela estava no apartamento da vizinha de baixo. Eu estava com a minha mãe. Eu deixei ela no apartamento de baixo com a minha mãe. E fui para fora no corredor para tentar descobrir o que estava acontecendo. Porque eu não sabia o que tinha acontecido ali de fato. As informações que a senhora tinha ali era por policiais? A senhora chegou a conversar com a Franciele? Não, eu não cheguei a conversar com a Franciele. A Franciele não estava conseguindo falar. Ela estava muito nervosa, ela chorava muito. E daí eu até perguntei, mas ela não tinha respondido. Ela só chorava, chorava, chorava. E eu deixei ela ali, onde ela estava. Deixei a minha mãe sentada ali e fui lá fora tentar descobrir o que estava acontecendo. As informações passaram para a senhora? Se a senhora teve alguma informação, foi só dos policiais que estavam ali? Sim. A senhora sabe se nesse dia a Franciele estava na casa de uma vizinha, sendo medicada, sendo ali acalmada pelos Sim, que a estavam hora em que eu torno? cheguei, ela estava no apartamento da vizinha de baixo. A vizinha estava com ela. Tinha algum policial ali com ela também? Tinha policial também. Junto com a Franciele? Não, ali na porta da Na vizinha. porta. Uhum, Na porta. sim. A senhora Eles soube que entravam e saíam. A senhora soube nesse dia também que a Franciele ela foi hospitalizada. A senhora foi para sua casa. Sim, eu fui para minha casa, eu levei os cachorros dela e ela foi para um hospital das Nações. Quem levou ela foi uma policial, não recordo o nome. E de lá, depois, eles levaram ela para minha casa. A senhora lembra mais ou menos a hora que ela chegou, por volta das 6, 7 horas? Foi de madrugada, eu não, já estava quase clareando o dia, mas eu Quase não clareando lembro, o dia. não lembro o horário. A senhora lembra o que Franciele fez nesse dia, após chegar? Ela foi se deitar, ela conversou Sim, com a senhora? ela ficou deitada no quarto da minha mãe, na cama da minha mãe. Eu fiquei junto com ela lá, tentando conversar com ela, tentando descobrir o que tinha acontecido, como que ela estava. Mas ela estava só chorando. Depois, eu acredito que o remédio tenha feito efeito e ela dormiu. Ela dormiu ali pouco tempo, daí acordou. Eu fui até o apartamento, peguei a roupa para levar para casa dos pais dele. Ela estava comigo e de lá eu fui para a delegacia. Tá. Ela adormeceu ali por um tempo. Depois vocês foram até o apartamento pegar a farda do Cássio. Sim. Isso demorou o quê? 1 hora, 40 minutos? Eu acredito que talvez 1 hora. Tá. Depois disso, vocês foram para onde? Depois que eu deixei a roupa ali, eu fui para a delegacia. Tá. Na delegacia de polícia, a senhora chegou, a Franciele foi lá, ela contou para a senhora por que ela foi na delegacia? Não.
Mas ela foi junto com a senhora? Sim, fui eu A que levei senhora ela foi até lá. dirigindo, vocês Eu foram fui de de carro Uber? com o meu carro dirigindo até lá. A Franciele conversou com a senhora, ela estava em condições, ela dirigia, né? Não dirigia na época, Não, mas ela ela não estava tinha conversando com a carteira. senhora? Não, ela não estava conversando comigo, ela estava muda. Estava diferente? Estava diferente, estava muda, quieta, não falava. Conhecendo ela, estava em estado de choque, digamos assim? Eu acredito que ela estava em choque, sim, porque ela não falava nada. Tá. Quando chegou na delegacia, né? A senhora se lembra da Franciele ter ido para uma sala junto com 2 policiais ou 3 e o delegado? Sim, ela entrou numa sala com os policiais. Tá. Eu fiquei pro lado de fora. A senhora sabe me precisar mais ou menos quanto tempo demorou ali essa conversa com os policiais? Não me recordo, demorou um pouco. Tá. Franciele sai da sala dos policiais, né? Voltada por eles. A senhora tentou conversar com a Franciele, saber o que estava acontecendo, que colocaram ela na viatura. Sim, tentei falar com ela, perguntei se eu poderia entrar na viatura, não podia. Eu peguei o meu carro e fiquei junto com ela, seguindo eles. A senhora seguiu, Sim. mas amando o delegado, ou a Não, senhora foi para saber onde que ele eu estava? fui para saber o que estava acontecendo, para ver onde eles iam, o que ia ser feito. E a senhora se assustou nesse momento? Sim, porque até então eu não sabia nada que estava acontecendo, porque ninguém me falou nada. Você percebeu que a Franciele estava diferente, estava do mesmo jeito, ou ainda assustada e Ela estava traumatizada do jeito que estava assustada. com a senhora? Estava A senhora assustada. percebia isso? E ela ficou mais assustada ainda. Tá. A senhora se lembra para onde os policiais levaram a Franciele? Foram para minha casa. Para sua Para casa? minha casa. Franciele morava lá? Não, Não morava lá? não morava lá. A senhora autorizou eles entrarem Não na sua autorizei casa? entrar. Quem que estava dentro da sua casa? Quando eu cheguei, o delegado já tinha entrado dentro da minha casa e já tinha saído. Só estava um policial dentro da minha casa. E como é que estava a residência da senhora quando a senhora entrou? Estava revirada? Ele estava revirada. Eles tinham que procurado uma roupa que era dela. Mas não tinha nada dela na minha casa. A senhora chegou a conversar com os policiais para entender o que estava O acontecendo? delegado não estava ali, ele estava lá na esquina, no telefone. Eu perguntei para o policial o que estava acontecendo. E ele foi quando ele falou que eles tinham ido procurar uma roupa. Procurar uma roupa. Isso. Logo em seguida, que eles entram na sua casa, voltam para a viatura e vão para a delegacia. A senhora se recorda o que ocorreu depois? Não, nós não fomos para a delegacia, nós fomos para a frente do apartamento dela. De novo no apartamento? Sim, no apartamento dela. Da delegacia, nós fomos para minha casa, da minha casa nós fomos para frente do apartamento dela. Até então eu estava com a chave do apartamento dela e eu entreguei na mão do delegado para eles poderem entrar no apartamento dela. A senhora se lembra mais ou menos quanto tempo eles ficaram dentro do apartamento? Eu não me recordo o tempo, mas foi bastante tempo. O delegado deixou a senhora entrar junto com o Franciele? Não, eu fiquei no meu carro lá na frente esperando eles voltarem. Porque ele disse aqui que a senhora estava sempre com ela. Deixou entrar no Não. apartamento? Não entrei no apartamento com ela. Não entrou no apartamento. Não entrei no apartamento com ela. Depois que ela sai do apartamento, senhora Luciana, o que que eles fazem? Qual que é o próximo passo dela dentro do carro com 3 policiais e o delegado? Depois eles voltam para a delegacia. Só que daí ele chegou para mim e disse assim: a Franciele matou o Cássio. Eles falaram isso para a Ele senhora? falou para mim. Eu estava dirigindo o meu carro, eu fiquei totalmente atordoada, perdida. Quem levou meu carro até a delegacia foi um outro policial que foi dirigindo o meu carro. A senhora foi até a delegacia Voltei depois? para a delegacia. A senhora viu a Franciele dando depoimento? Não vi. Eu entrei só no final, depois que ela já tinha dado o depoimento dela. O delegado diz aqui que a senhora estava na sala junto com ela. A senhora Não estava na sala junto com não ela? estava. Eu entrei depois, Depois. no final. Depois que ela sai, o que que o delegado fala para a senhora? Aí ele falou que ela ia ficar presa porque ela tinha matado ele. O Ela Cássio. ficaria presa. Ficaria presa. Segunda vez que ela foi na delegacia. Sim. A primeira vez ele não disse isso para a senhora. Não, falou. Depois que ele fala que ela foi presa, o que eles orientam a senhora a fazer depois que ela estava presa? Ela tinha prestado interrogatório já, né? Sim. Ninguém me orientou nada. E a Só senhora, falaram que como ela que ia a senhora ficar presa. ficou? Eu fiquei totalmente perdida, totalmente atordoada. Daí eu falei, bom, vou ter que procurar um advogado e ver o que eu vou fazer, porque eu não sei. Até então, o que eu ia fazer? Então a Franciele foi acompanhada de algum advogado? Não, A senhora acompanhou presencialmente o depoimento dela? não, Não. não. Senhora Luciana, depois desse fato, né, logicamente que aí a Franciele fica presa, diminui o contato
Seu com ela. Sim. A senhora ficou sabendo de algo que aconteceu na carceragem da delegacia, que entraram em contato com a senhora, algo diferente? Sim, ela tentou suicídio. E quem que entrou em contato? Porque consta uma informação, inclusive, da juíza, pedindo orientações nesse sentido. Quem que entrou em contato com a senhora? Foi um policial que ligou para mim, porque quando eu tinha ido lá, eu tinha falado que ela tinha que tomar uma medicação. E eles falaram que não poderia. Quando ela tentou suicídio, eles me ligaram e pediram para mim voltar lá e levar uma medicação para ela. Quando eu cheguei na delegacia, eles me falaram que ela tinha tentado suicídio. Tanto que ela não estava mais lá na carceragem, ela estava num sofá atrás dos policiais no balcão. Atrás do balcão. Sim. Depois que aconteceu esses fatos, logicamente, a senhora conversou com a família do Cássio. Sim, conversei. Qual foi a conversa que a senhora teve com o pai do Cássio? Ele foi até a minha residência, porque ele tinha tirado tudo que tinha na geladeira e foi na minha residência levar para deixar lá em casa. Daí eu perguntei para ele se ele sabia, já que ele tinha ido lá, já que ele tinha pego as coisas, se ele sabia qual era a ração que os cachorros dela comiam. Porque eu ia ter que comprar ração para os cachorros, né? Daí ele voltou no apartamento lá, pegou a ração, pegou tudo que era dos cachorros e levou para minha casa. Tá. Em relação aos fatos, a tragédia que ocorreu, como ocorreu, a senhora conversou com a família do Cássio? A senhora conversou com o pai do Cássio sobre isso? Não, sobre isso não. Tá. A senhora em algum momento conversou com o pai do Cássio sobre a omissão ou não de vocês familiares para que pudesse evitar uma tragédia desse tamanho? Sim, isso Qual eu falei. foi a conversa que o senhor teve com ele? Eu falei que se eu soubesse que estava a esse ponto, eu teria feito de tudo para tentar evitar que chegasse como aconteceu. E nós devíamos ter conversado entre nós e tentado ajudar eles. A senhora conversou com ele sobre isso? Sim. A senhora tivesse essa oportunidade, a senhora teria feito isso para evitar essa tragédia? Sim, se eu tivesse a oportunidade, se eu soubesse que estava nesse ponto, eu teria feito tudo o meu possível para evitar que chegasse a esse ponto. Em relação a Franciele, a senhora disse que por muito tempo não conheceu a Franciele pelo afastamento e depois pelo comportamento dela. Hoje, embora tenha ocorrido uma tragédia que ninguém nega aqui, a Franciele hoje, com a senhora, a Franciele hoje, com as pessoas, consegue ser aquela Franciele que a senhora estimou entrar no colégio, que estimou entrar na polícia? A senhora tem essa sensação? Sim, hoje ela é uma outra Franciele. Ela voltou a ser aquela Franciele, aquela filha que eu tive, que eu dei à luz, que era minha amiga, minha companheira, e ela é até hoje minha amiga, minha companheira. A minha mãe ficou doente, ela voltou a morar na nossa casa, ela veio me ajudar, ela ajudou a cuidar da minha mãe. Até a minha mãe falecer, ela me ajudou a cuidar da minha mãe, ela era outra pessoa. E depois dessa data, ela ficou cuidando de mim. Tá. Senhora Luciane, não vou insistir mais em perguntas, a senhora conseguiu colocar assim para nós. Ali está a Franciele, levanta por gentileza, Franciele. Ela, sua filha, hoje ela vai ser submetida ao julgamento dos 7 jurados. O que a senhora tem para falar sobre Franciele e esses 7 jurados que irão julgar a Franciele que está ali nesse momento? Ela é minha filha, minha única filha, uma pessoa amada, uma pessoa que eu achei que ela ia ser aquela filha que eu sonhei, que eu criei, mas infelizmente nós tivemos algo no meio entre nós duas, né? E nós nos afastamos. Eu achei que nessa época eu tinha perdido uma filha, eu tinha enterrado uma filha viva. Que eu não tinha mais aquela filha que era minha amiga, minha companheira, aquela pessoa que estava do meu lado, que para tudo eu podia contar. Eu não tinha. Era uma pessoa estranha para mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma filha que pensa em mim, me ajuda. Eu tive que fazer cirurgia, ela cuidou de mim. Ela voltou a conversar, a se preocupar comigo, a estar do meu lado. Quando eu precisei dela para ajudar a minha mãe, para cuidar da minha mãe, ela veio morar comigo, porque ela não morava comigo. Ela voltou para casa para me ajudar a cuidar da minha mãe. E nós somos unidas. E eu amo muito a minha filha. Muito. A senhora, logicamente, sente muito, nós sentimos pela perda do Cássio. Isso Sim. é algo que a senhora É algo falou. que eu me sinto um pouco culpada,
por não ter enxergado isso antes e não ter tentado evitar. A senhora se culpa um pouco por não Sim. ter intervido, né, e ter Sim. dado um rumo diferente. Sim, A senhora reforça novamente, se pudesse fazer isso para que ambos estivessem aqui, não tivesse acontecido essa tragédia, mas a senhora soubesse, a senhora faria isso? sim, eu faria qualquer coisa para evitar que chegasse a essa tragédia. Luciane, eu agradeço, tá? Devolvo a palavra. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Dona Luciane, meu nome é Roberta, eu sou promotora de justiça. Eu vou ter que fazer algumas perguntas para a senhora, tá? Mas a gente está com tempo aqui, estamos desde manhã, então a senhora fique tranquila, se ficar nervosa pode beber uma aguinha. Vamos tentar terminar, tudo bem? Tudo bem. Dona Luciane, a respeito dessa situação que a senhora conta, em que houve o distanciamento da senhora com a Franciele, a senhora sabe me precisar mais ou menos o ano? Essa situação que a senhora contou, né, de que eles queriam dormir na casa da mãe da senhora, né? A senhora sabe lembrar o nome? O ano, perdão. Mais ou menos, eu acredito que seja 2000. Deixa eu ver. Não. Não lembro. Foi logo, quando ela estava no segundo ano do Guatupê, se eu não me engano. A senhora não se lembra O quando que ela ano, entrou? não. Ela entrou em 2000. O ano eu não lembro. Eu lembro que ela estava com 17 anos quando ela entrou lá. 17 anos. Uhum. A senhora se lembra que ano que ela nasceu? Ela nasceu em 90. 90, 17. A gente está falando 2007. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, o segundo ano seria lá para 2008, 2009. Acredito que sim. E aí a senhora se lembra quanto tempo a senhora ficou sem falar com ela? Quase um ano. Quase eu um voltei ano. a falar com ela perto do Natal. Perto do Natal. Sim. E em qual situação que a senhora voltou a falar com ela? Através da minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa já de idade, como eu respeitava ela, Sim. ela não aguentava mais ver essa situação de nós duas, né, separadas, sem conversar, porque a gente não conversava. Eu não via minha filha, eu não cumprimentava ela. Entendi. Daí aquilo estava fazendo muito mal para minha mãe, porque depois que meu pai faleceu, éramos nós três, sempre nós três. E a minha mãe não tinha mais as três juntas. A minha mãe tinha ou eu do lado dela, ou a minha Franciele do lado dela. Entendi. Tá. Então, vamos lá. A senhora se recorda do depoimento que a senhora deu aqui em juízo? Quando a senhora foi ouvida aqui no fórum, a senhora se lembra disso? Não. Não lembra? Tudo não. Mas a senhora se lembra que algumas foi coisas sim. Sim, ouvida sim. Tá. Chama atenção pelo seguinte, a senhora se recorda de contar aqui em juízo desse episódio em que vocês brigaram, ficaram um tempo sem se falar?
Não, que quando foi me perguntado, foi feito duas perguntas ao mesmo tempo e eu acabei não respondendo. Não respondendo. Porque consta no seu depoimento o seguinte, que até ela entrar no Guatupê, a gente conversava. Depois a gente não conversou mais, não brigou com a filha, que a senhora não brigou com a filha, com o marido dela, e não sabe por que não convivia com eles. A senhora se recorda de falar isso? Que não sabe por que não convivia com eles? Não. No começo eu não convivia com eles, não porque nós tínhamos brigado, mas a gente não convivia porque eles estavam estudando lá e ela passou um tempo lá. Depois a gente brigou, sim. Depois foi onde ela foi feita a pergunta e eu não acabei não respondendo. Entendi. Vamos então lá para aquela situação que a senhora relatou a respeito dos abortos da Franciele. A senhora tem conhecimento de quantos abortos ela teria sofrido? Não. Eu fiquei sabendo agora, quando eu estava indo nos advogados junto com ela, que tinha sido mais do que 2, tinha sido 3 ou 4. Entendi. Porque também em juízo, a senhora disse que não tinha conhecimento dos abortos. Sim, eu não tinha lembrado que quando eu tinha ido no hospital, porque toda vez que ela ficava doente, que ela ia para o hospital, eu ia no hospital. Então, eu não tinha me recordado que dessa vez que eu tinha ido no hospital era o aborto. Mas veja, dona Luciane, a senhora repetiu pelo menos 3 vezes no seu depoimento em juízo que a senhora não tinha conhecimento dos abortos e que só ficou sabendo dessa situação quando relatado pelo delegado na delegacia. Não, A senhora repetiu isso pelo menos 3 vezes no seu depoimento. Em 3 vezes a senhora não conseguiu recordar e só está recordando hoje? Sim, eu não tinha me recordado que ela tinha sido feito, que eu tinha ido no hospital por causa do aborto. Então, e aqui a senhora relatou que foi 2 vezes no Sim, hospital. eu fui 2 vezes no hospital, que depois, conversando com o advogado me mostrou e falou que todas aquelas vezes que eu fui, as 2 vezes que eu fui, foram abortos que ela tinha sido sofrido. Então, mas é isso que eu estou colocando aqui. A senhora aqui relatou no começo do seu depoimento que a senhora foi em 2 oportunidades no hospital em que Sim. ela tinha tido 2 abortos e que nessas 2 vezes, inclusive, a senhora disse que o Cássio não estava presente e que na segunda vez a senhora teria falado com ele só por telefone. Sim, Foi isso que eu ouvi, sim, certo? certo. O que eu estou colocando para a senhora é o seguinte: quando a senhora foi ouvida aqui em juízo, no fórum, na frente de juiz, promotor, advogado, contraditório, ampla defesa, tudo. A senhora disse que a senhora não tinha conhecimento de nenhum aborto, que a senhora teve conhecimento disso na delegacia. E veja, aqui a senhora está dizendo que acompanhou ela não em 1, mas em 2. E que agora a senhora me responde que não se recordou no depoimento, mas que hoje está se recordando dos 2. Sim, porque eu conversando com os advogados, né, vendo tudo aquilo, a época que eu tinha ido no hospital, ela já não estava mais no Guatupê, e que eu tinha ido não porque ela estava doente, ou porque ela tinha feito alguma prova, ou pelo problema do rim dela, e sim por o aborto. Então, a senhora só veio saber que a ida da senhora até o hospital era por conta dela ter sofrido um aborto agora, não na época no hospital. Sim. Na época. Entendi. Testando.
Pode continuar. Para mim, não foi aborto quando eu fui lá. Porque ela disse que não tinha sido aborto para mim. Porque ela não Mas queria, a senhora ela chegou não a queria me perguntar contar. para ela na Sim, época? eu perguntei. Ela não me contou. Aí, quando foi conversando agora com os advogados, que eu estava indo junto com ela, foi que eu descobri que todas as vezes que eu fui lá era aborto, sim. Então, naquela época, a Ela senhora achava escondeu que era de mim. problema renal. Sim, eu achava que era problema renal, Ah, porque tá. ela me escondia. Entendi. E chegou a ser relatado para a senhora se descobriram a causa do aborto? Não, Desses abortos espontâneos? não. Eu não sabia. A senhora não sabe. Não. A senhora também não tem conhecimento se ela procurou investigar, fazer alguns exames para saber o que acontecia para, nos autos, tem documentado 3 abortos espontâneos. Ela chegou a comentar com a senhora? Não. Se ela... Não, porque nós não conversávamos sobre a vida dela. Nós não conversávamos sobre o que acontecia com ela. Entendi. Eu não sabia o que acontecia com a minha filha. Não sabia o que acontecia com a sua filha. Tá. A respeito do problema renal, qual que era o problema renal dela? Sim. Quando ela estava no Guatupê, que ela fazia aqueles treinamentos, algumas vezes ela ficou doente lá, foi para o hospital, ela quase perdeu o rim. Uhum. Então, volta e meia, ela tinha problema e ela era internada. Ou ela ia só até o hospital para ser medicada. Entendi. Esses problemas renais eram infecções urinárias? Sim, infecção. A senhora Algumas tem vezes, conhecimento se essas infecções evoluíram para uma pielonefrite? Não sei lhe dizer. Não sabe dizer. Não. A senhora se recorda quando começaram essas infecções urinárias? Foi na época do Guatupê ou começaram antes? Foi na época do Guatupê. Do Guatupê. E aí, hoje, né, que a senhora disse que hoje a senhora tem uma boa relação, que hoje ela voltou a ser quem ela era, Sim. né? Ela tem esses problemas de infecção urinária? De vez em quando ela tem algum problema e daí ela vai no médico, né? E daí quando ela vai ao médico, ela me fala qual é o problema que ela tem, quando ela tem algum problema de saúde. Entendi. Hoje nós conversamos sobre os problemas de saúde, tanto dela quanto o meu. Tá. Além do problema renal, ela chegou a comentar com a senhora, antes, no passado, algum outro problema de saúde dela? Não, ela teve um pouco de depressão. Depressão ela teve, ela fez tratamento e melhorou. A senhora se recorda quando foi essa depressão? Não me recordo. Ela já estava com Cássio? Ela teve um pouco de depressão antes de estar com o Cássio, tratou, e depois ficou com depressão depois, novamente. Novamente. Ela chegou a relatar para a senhora se ela havia sido diagnosticada, problema de saúde que eu digo é problema de saúde físico, também problema de saúde mental. Se ela havia sido diagnosticada com bipolaridade? Não. Quem ia no médico com ela era o Cássio, não era eu. Não era a senhora? Não era eu. Era o Cássio que ia com ela. Então, esse problema de saúde, ela também não passou para a senhora? Não. Nem hoje em dia, que vocês têm um bom relacionamento, que ela voltou a ser quem Sim, ela era? os problemas daqui para frente, tudo que ela tem, eu sei. Ela me conta. Às vezes eu vou com ela, às vezes ela vai comigo. Mas tudo o que aconteceu, muita coisa eu não sabia. Muita coisa eu não sei. Muita coisa eu fiquei sabendo agora, indo no advogado, junto com ela, vendo ela conversando com ele, foi que eu fiquei sabendo. Entendi. Então, vou tornar a perguntar para a senhora. Bipolaridade, a senhora tinha ou tem conhecimento desse problema? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Até agora, esse exato momento. Sim. Mesmo não me com uma recordo, boa relação. Porque eu não me recordo dela ter me falado que ela tinha isso. Entendi. Dona Luciane, agora que a senhora disse que teve, né, uma boa relação, o que a Franciele
alega a respeito do crime? O que ela conta para a senhora a respeito do crime? Ela falou que ela estava estudando, depois eles estavam lá, houve uma discussão entre eles e ela se afastou deles, tentou fugir dele e acabou acontecendo o que aconteceu. Apenas uma discussão? Sim. Ela falou algo a respeito de violência? Não, para mim não. Eu conversei, eu escutei ela conversando com o advogado. Eu não sei se ela tinha vergonha de falar para mim. Ela contando com o advogado, conversando. Aí eu fiquei sabendo. Eu vi lá um desenho que tinha lá, que o médico fez no laudo, de que ela teve um problema. Como posso falar? Pode falar, não precisa ter vergonha. Pode falar. Um problema anal. Entendi. No desenho que estava no laudo dela. No laudo dela. Então, a senhora, ela não chegou a comentar para a senhora violência que ela tenha sofrido? Não, ela tinha vergonha de conversar comigo, ela não falava. Eu fiquei sabendo, foi pouco tempo atrás agora, que eu fiquei sabendo tudo o que tinha acontecido. Tanto desse laudo, dessas violências. Então, mas quando a senhora fala que ficou sabendo, o ficou sabendo da boca dela? Ela contando para o advogado. Então, ela não conta para a senhora? Sim, ela não tinha contado. O que aconteceu com ela não tinha contado. O que acontece, vamos dizer, depois disso que aconteceu para frente, ela me conta. Mas o passado dela, esse passado entre ela e o Cássio, eu não fiquei sabendo. Mas a senhora não disse que agora ela tinha voltado a ser a filha, que contava tudo para a voltou. senhora, o bom relacionamento. Voltou. E veja, um fato importante como esse na vida dela, ela não fala. Não falou. Ela sempre tentou me proteger. Ela não falou. Ela não sei se ela tinha vergonha de falar para mim, porque quando a gente discutiu, eu falei: você vai escolher ele? Você vai ficar com ele? Não vai ficar com a tua família? Não sei se foi isso que fez ela não me contar. Ela ter vergonha de contar para mim. Entendi. Não sei, não posso dizer o que ela pensa, o que ela sente. Mas ela não chegou, ela não me contou sobre toda essa situação. Eu fui sabendo aos poucos, fui sabendo quando eu ia no advogado, vendo os advogados conversando com ela, vendo os papéis que estavam ali. Mas nós duas não sentamos para conversar sobre isso. Então, tá bom. Dona Luciane, na época dos fatos, tá? Vamos lá para 2017. Junho, mais ou menos junho de 2017. Ou mesmo ano de 2017. A Franciele e o Cássio, eles estavam devendo algum dinheiro para a senhora? Sim, estavam. Dinheiro do quê? Dinheiro que foi dado para eles, emprestado para eles inteirarem para comprar o apartamento deles. Entendi. E eles pagaram esse dinheiro para a senhora? Não. Não pagaram? Não, eles foram pagando aos poucos, mas não terminaram de pagar. Tá. Eu vou colocar aqui na tela, até porque o laudo pericial, só para explicar para jurados e para o jurado. O laudo pericial feito nos 2 celulares apreendidos, tanto do Cássio quanto da Franciele, a memória de celular, hoje em dia, vocês sabem que celular hoje em dia é praticamente um computador. A memória é muito grande. Então, tem muitos dados. O que acontece? A perícia coloca o laudo no processo, porém, coloca um anexo na nuvem. É na nuvem que está todo o conteúdo do celular, porque não cabe no nosso sistema de processo eletrônico. Então, esse laudo que eu vou colocar na tela, e até esse foi o objetivo de trazer a tela, é porque esse laudo não está no processo que está aí com vocês. É um laudo que tanto o Ministério Público quanto Defesa, quem atua nos autos tem acesso, então não é uma prova ilegal nem nada. Mas como é um documento muito pesado, não cabe dentro do programa de processo virtual. Então, eu vou abrir uma conversa datada de 8 de junho de 2017, entre a Franciele e o Cássio. E o porquê que eu vou abrir a conversa? Eu quero perguntar para a senhora o porquê que a Franciele se refere dessa forma.
a senhora quiser levantar, dá uma olhada aqui na conversa, tá? 8 de junho de 2017. Aqui, às 11h13 da manhã, eles estão conversando o seguinte, falando a respeito de uma restituição de dinheiro, acredito que é do imposto de renda, e aí o Cássio fala o seguinte, ó, Eba, não terminaremos no vermelho. E a Franciele fala o seguinte, será que vai dar para pagar a chata da minha mãe? Quero me livrar dela. Pena que eu estava um tempão esperando esse dinheiro para a gente comprar a máquina de lavar louça. O Cássio pergunta, quanto que é com a tua mãe? E a Franciele responde, 1.000. Era 1.000 que eles pagavam para a senhora? Não, era. O que eu emprestei para eles foi mais do que R$1.000. A senhora se lembra quanto que a senhora emprestou? Sim, foi R$7.000. Quanto? R$7.000. R$7.000. Quanto que eles chegaram a pagar para a senhora? Não me recordo porque eles foram pagando aos poucos. Foram pagando aos poucos. Tá. E aí o Cássio, sabe o que ela faria contigo, né? Pagaria de 100 em 100, mês sim, mês não. Não temos 1 centavo para pagar ela, nem cenzão para ir atirar eu tenho. Franciele responde, então vou pagar de 100 em 100 e pronto. Ela só está querendo me prejudicar para se vingar. É nesse ponto que eu quero chegar. O que a senhora queria prejudicar para se vingar da Franciele? A senhora se lembra? Não, porque eu nunca tentei prejudicar ela. E por que ela falava isso? Porque eu pedi o dinheiro, porque eu estava precisando do dinheiro. Mas o que era a vingança? Foi isso que eu... O prejudicar eu até entendi, que é o querer o dinheiro. Mas o que era a tal da vingança? Porque eu queria o dinheiro todo de uma vez só. Porque eu precisava do dinheiro. Mas a senhora tinha um motivo para se vingar? Não, mas provavelmente eles acharam que, porque eu estava pedindo o dinheiro, eu queria o dinheiro inteiro, que isso fosse uma vingança. Não era, que eu estava realmente precisando desse dinheiro. Entendi. E ela se referia, era comum ela se referia à senhora como, será que vai dar para pagar a chata da minha mãe? Não. Tá. Aí ela fala o seguinte, ó. Vou falar para ela que só vou poder começar a pagar mês que vem e aos poucos. Então não chegou a pagar. Não chegou a pagar. Não chegou a pagar. Não. Tá. Então a senhora não sabe o que seria essa vingança. Não, eu acredito que seja isso. Tá bom. Era essa conversa que eu queria mostrar para a senhora. Outra coisa, dona Luciane, que eu também queria que a senhora esclarecesse melhor, tá? Veio uma colega do Cássio, de academia, também de polícia, e ela enfatizou várias vezes aqui no depoimento que o Cássio falava com muito pesar a respeito da dispensa da Franciele da academia. E que ele se referia a isso com muita compaixão, com muita pena dela. Porque, acredito, que foi um fato negativo, que era um sonho dela de ser bombeira e tal. E ele falava sempre disso com muita pena dela. E a testemunha falou expressamente, coitada da Fran, sempre tadinha da Fran e tal. E a senhora vem aqui e fala o seguinte, que ele ficou até feliz pelo fato dela ser dispensada. E aí o advogado perguntou para a senhora, mas como que a senhora sabia que ele ficou feliz? E a senhora disse, ele tinha um sorrisinho no rosto. Sim. Sempre que se falava desse assunto, ele tinha um sorrisinho no rosto? Não, deu a entender para mim que ele tinha ficado feliz por ela não ter passado. Entendi. Deu para entender para a senhora. Sim. Mas já foi expressado algo, ele falar, dizer algo a respeito disso? Ele estava torcendo para que ela não voltasse, porque ele tinha ciúmes dela. Daí ela ia voltar, ela ia ficar lá dentro novamente, e o contato deles ia diminuir novamente, né? E como que a senhora sabe que ele tinha ciúmes dela?
Porque ele tinha ciúmes dela. Não, mas eu estou perguntando, como que a senhora sabe que ele tinha ciúmes dela? Porque ele afastou todo mundo, até o meu sobrinho dela. Ah, Ela não, quando eles chegavam lá, se meu sobrinho chegasse, ela não podia mais abraçar ele, ah. cumprimentar, dar um beijo no rosto, porque era primo. Ela depois nunca mais fez isso. Mas ela chegou a falar para a senhora Sim, que ela ela não falou- fazia Ela isso? falou que o Cássio não gostava que ela chegasse perto do primo. Mas veja, dona Luciane, a senhora não fala que depois que ela começou a se relacionar com o Cássio, vocês não mais conversavam, ela não mais se abria, ela não mais contava história da vida dela ou coisa da vida dela, não falava do relacionamento dela, e agora ela fala que o Cássio era Sim, ciumento? nessa vez ela falou porque foi cobrado dela. Por que que você está se afastando do teu primo? E porque ele chegava, ele tem mania de chegar e abraçar a gente e dar um beijo. E quando ele foi abraçar ela, ela não deixou. Então, dessa vez ela resolveu Daí falar. ela pegou e falou: olha, o Cássio não gosta e eu daqui para frente não vou mais cumprimentar ele dessa forma. Entendi. Das outras vezes ela não falava, só Não, dessa vez. Dessa vez ela falou e daí nunca mais houve essa aproximação deles. Nunca mais ela cumprimentou, abraçando, beijando, não deixava chegar perto. Então a gente já sabia disso, não houve mais contato. Entendi. A Franciele tinha redes sociais? Facebook, Não, WhatsApp, Instagram? WhatsApp tinha, né? A gente está aí com as conversas. não me recordo. Não sabe? Não. A senhora tem rede social? Eu tenho Facebook e tenho Instagram. Isso, então. A Franciele não tinha na época? Não me recordo. Eu tenho, mas eu não uso, só tenho por ter. A senhora Mas não se não- recorda ou ela não tinha? Não me recordo. Não se Não me recorda. recordo. Vamos voltar então agora nessa história da comunicação com os pais do Cássio. A senhora disse então que era a senhora que se comunicava com eles. Sim. E eles não se comunicavam com a família. Sim, eles não tinham o telefone deles. Eles ligavam para mim, eu ligava para eles. Quando eles não atendiam, eu deixava recado, porque eles não tinham o telefone dele. Nós se comunicávamos mais entre eu, minha mãe e os dois, os pais dele, do que com o Cássio e a Franciele. Entendi. Então aí no WhatsApp, se a gente procurar todas as conversas, não Aí vai eu ter. não sei se tem ou não tem, não sei te dizer. Então tá bom. Dona Luciane, agradeço seu depoimento, agradeço ter esperado até agora. Excelência, passo a palavra. Obrigado, Excelência. Ô, Luciane, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Caio Percival, um dos advogados aqui e represento os interesses da família do Cássio. A senhora teve conhecimento que lá no dia do fato, a Franciele conta para Rosangeli, conta para o seu Vladimir, que houve um suicídio. Não, A senhora não teve conhecimento que a Rosangeli foi em juízo. E o seu Vladimir também foi em juízo, não, dizendo que a Franciele havia comunicado naquele dia que havia sido um suicídio. não, Não teve conhecimento. não. Chama a atenção também no momento que a senhora relata que acompanhou o delegado de polícia. Isso aconteceu. A senhora acompanhou ali aquele depoimento que foi prestado pela sua filha. Eu não estava dentro da sala. Eu acompanhei ela, seguindo ela de carro de um lado para outro. No momento algum, eu acompanhei o depoimento dela. Eu entrei no final, quando ele me contou, quando ele me falou que ela ia ficar presa porque ela tinha matado ele. Perfeito. A senhora... Agora, o depoimento dela, eu não acompanhei. Eu não sabia que precisava ter arrumado um advogado para ela. Eu senhora não sabia de nada disso. Ninguém me informou nada. Ninguém chegou e falou: ó, procura um advogado. Perfeito. Eu vou mostrar um documento aqui para a senhora, só para lhe contextualizar. Embora a senhora não tenha um compromisso hoje, não está compromissada na lei em dizer a verdade, porque está sendo escutada hoje como informante, e se a senhora não quiser responder, enfim, fique à vontade. Coloca para mim interrogatório da Franciele.
lá na delegacia. Vai achando para mim. A senhora menciona ainda há pouco que a senhora sentiu que a sua filha, enfim, estava sendo oprimida ali pelo Cássio, sexto sentido de mãe. Isso Sim. que a senhora disse para a doutora promotora, né? Sim. A senhora teve conhecimento que a esposa do seu Vladimir, lá no dia do fato, quando a Franciele fala, olha, seu Vladimir, meu sogro, era o sogro dela, houve um suicídio. Cássio atirou contra a própria cabeça. A senhora teve conhecimento que esse mesmo sexto sentido que toda mãe tem, que a senhora também teve, a esposa do seu Vladimir também teve, disse, olha, não foi suicídio. Meu filho foi assassinado. A senhora teve conhecimento disso? Não. A senhora também menciona ainda há pouco que a senhora sentiu em determinado momento que a sua filha tinha sido enterrada viva. Que a senhora hoje recuperou ela. Sim. Aqueles familiares que estão ali, seu Vladimir, toda aquela família, também enterraram o filho deles vivo. É possível que eles possam recuperar também o tempo perdido com ele? Não. Obrigado, senhor. A senhora disse que em um determinado momento acabou se afastando um pouco da Franciele, isso? Sim. A senhora chegou a conhecer a Capitã Caroline? Capitã Caroline? A senhora chegou a conhecer na época? Era do conhecimento, era do convívio da senhora? Não. No meu, não. A senhora teve conhecimento que ela veio aqui hoje em juízo, compromissada em lei, e disse que, na verdade, era o contrário, que era a Franciele que mantinha ali uma alienação parental com relação ao Cássio? A senhora teve conhecimento disso? Não. Não tive conhecimento disso. Então, vamos voltar lá com relação ao inquérito policial. A senhora disse que não acompanhou o depoimento. Não. Eu entrei só no finalzinho do depoimento dela. Ela já tinha dado o depoimento dela quando eu entrei na sala. E conversei com o delegado e ele pediu para mim assinar um documento. A senhora pode confirmar, a senhora assinou um documento. Esse documento, essa assinatura da senhora, Sim, é a minha. foi esse documento que a senhora assinou? Sim, é a minha assinatura. Essa assinatura nesse documento, a senhora chegou a ler? Não, eu estava muito nervosa. Não estava conseguindo ler. Eu acreditei no que ele tinha me falado e assinei. Aham. A senhora tem esse costume de assinar documentos sem ler? Não. Ali eu tem. estava muito nervosa devido ao fato. A senhora teve Devido ao conhecimento? fato dele ter morrido, devido ao fato dele ter falado que a minha filha matou e devido ao fato dele ter falado que ela ia ficar presa. Perfeito. A senhora pode se Tanto que eu nem consegui dirigir o meu carro. Perfeito. Se a senhora quiser, a senhora pode se sentar. A senhora teve conhecimento depois que esse documento, o documento de interrogatório dela, onde Não, ela traz uma versão de disparo acidental? não. Estou sabendo agora. Perfeito. A senhora teve conhecimento que a sua filha, mesmo depois de ter sido medicada, lá no hospital que a senhora disse que ela foi, né, de madrugada, ela foi isso? Sim, ela foi levada para uma policial militar. E lá ela foi medicada. Sim. A senhora teve conhecimento que lá ela recebeu alta? Sim, ela foi levada de lá para minha casa. Recebeu alta daí. Não, não sei se ela recebeu alta. Ela foi levada de lá para minha casa. A senhora teve conhecimento que a Franciele acabou acessando depois uma pensão por morte do falecido Tenente Cássio, que era marido dela. Sim. A senhora teve esse conhecimento? Sim. Ela continua trabalhando? Sim, ela continua trabalhando. E na época que ela estava com o Cássio, ela trabalhava? Não trabalhava. A senhora teve conhecimento que a defesa não juntou nem a carteira de trabalho dela nesse processo? Para demonstrar que ela trabalhava?
Sim, ela trabalha, ela é autônoma. Autônoma. Sim, ela fez um curso de... para vender imóveis, é corretora. E ela Corretora. trabalhava numa imobiliária. A senhora sabe dizer por que ela nunca apresentou isso em juízo quando ela vinha aqui assinar? Não sei lhe dizer. A senhora falou do pai dela, que, enfim, ela acabou entrando com uma ação contra o pai para Sim. pedir pensão. Eu entrei, ela tinha A senhora 6 entrou. meses. A senhora entrou com essa Ela ação. tinha 6 meses de idade quando eu me separei. Fui eu que entrei com esse E processo. vocês ganharam essa ação. Sim. A senhora teve conhecimento que a Franciele entrou com uma ação de usos e frutos contra a avó dela? Paterna? Não foi ela que entrou, foi o advogado que entrou. Tanto que ele pediu aluguel e a gente rejeitou. O advogado Sim, dela o entrou em nome advogado, dela. o advogado pediu lá até que ela pagasse um aluguel. E nós falamos que nós não íamos recorrer, que nós não íamos aceitar isso. Vocês chegaram a se deslocar até a OAB, falar, por exemplo, que o advogado estava entrando com a ação sem o consentimento da Franciele? Excelência, só por uma questão de ordem, doutor Caio, insiste em aviltar essa defesa que está posta. Ou Vossa Excelência deu o nome ao advogado para todo mundo que está aqui esteja presente saiba quem que é, ou se abstenha de se dirigir a essa bancada de defesa. Veja só, Excelência. Com todo o respeito, doutor Caio, né? Conheço o senhor há algum tempo, nem tanto, né? Chegado agora, mas é preciso ter respeito ao advogado, não há enfrentamento entre nós. Ou Vossa Excelência fala quem são os advogados, ou se abstenha de colocar esse dedo em risco para essa bancada respeitosa de defesa aqui. Doutor, só indique o nome da pessoa. Tá, vou colocar aqui. Só veja só, eu não coloquei o dedo em risco para Vossa Excelência, não. De forma nenhuma. E veja só, passou vários advogados nessa causa. E não foi o senhor, foi outro advogado. Em alguns momentos, doutor, ele até falou isso já. O senhor já falou algumas vezes que não era essa bancada. Que não era eles, claro. Mas para ela ainda não, Mas então tudo só bem. esclarecer para ela Isso, entender, claro, tá bem? claro. Com certeza. Coloca para mim o documento, por gentileza. Mas então, vamos voltar lá. O outro advogado, que não estes, entrou com uma ação sem anuência da Franciele, pelo que a senhora está falando. Vocês chegaram a procurar a OAB? Sim, foi entrado pedindo, porque ela foi entrado para pedir que a pensão dela fosse revertida em uma dívida. Isso, A pensão da avó. a pensão do pai. A pensão do A pai. pensão do pai foi revertida por uma dívida. Perfeito. Tá? A senhora também... Essa dívida nós ganhamos, a juíza nos concedeu. Essa da pensão, né? Mas não é essa que eu estou Da perguntando. pensão virou em dívida. Nós revertemos em dívida. E daí vocês tentaram ou entraram com uma ação contra a avó, isso? Não, nós não entramos contra a avó. A gente entrou com ação para reverter a pensão. A pensão, como a pensão, quem teria que pagar seria ele, era contra ele. Ele não tem bens, foi revertido no imóvel da mãe dele, que um dia lá na frente seria o valor nosso. A parte dela de herança. Perfeito. Eu vou ler um pequeno trecho da contestação do advogado com relação a essa ação que a senhora está dizendo. Contra a avó, no caso, né? Não da pensão, da ação contra a avó. Ademais, não se pode olvidar que a recorrente é neta da recorrida. Com isso em mente, percebe-se a flagrante falta de solidariedade da apelante para com sua própria avó. A apelada é pessoa idosa, que percebe cerca de R$ 724 mensais e que habita no imóvel familiar há mais de 45 anos. É no mínimo imoral que a idosa seja compelida a pagar um aluguel de R$ 788,82 à própria neta, de forma que possa continuar a residir no imóvel onde habita há mais de 4 décadas. Diante desse contexto, a procedência da pretensão da apelante colocaria em risco o bem-estar da apelada, ou seja, da própria avó. Mormente porque esta não teria condições de arcar com os aluguéis, vendo-se forçada a procurar outra residência. A senhora teve conhecimento que essa ação acabou restando indeferida no Tribunal de Justiça e que a Franciele perdeu essa ação
para a avó? Não me recordo. Não se recorda. Perfeito. Assim, percebe-se que a apelante, na condição de neta da apelada, tem o dever legal de zelar pelo bem-estar da sua avó idosa, devendo o direito de propriedade sobre o qual se fundamenta a pretensão da recorrente, ceder lugar ao direito à moradia do qual é titular a apelada. A senhora não tinha conhecimento dessa ação? Sim, a ação, sim, que foi revertida em dívida, sim. E queria tirar o imóvel da avó. Essa que foi, isso, que foi onde a avó reside. Mas foi revertida em dívida, não para tirar a avó dela da casa. Sim, porque a parte que o pai tem de herança ficaria para ela. Então a avó que mentiu. Excelência, por uma questão de ordem. Pro Caio, não estou aqui para nada, mas eu vou te dar uma dica. Às vezes a testemunha não te entrega aquilo que você quer. Mas fez uma pergunta, então, você está debatendo tese jurídica de ação, contestação, com uma senhora que mal tem um ensino completo, é isso? Eu só gostaria de saber a pergunta, ela já disse que não sabe sobre a ação, doutor Caio. Doutor, veja só, o desespero que Vossa Excelência está Ah, doutor! Veja só. Disse doutor. Mas, Excelência, mas veja só. Doutor, esses clichês de cursinho não dá, né, doutor? Excelência, dá para tumultuar assim, então? Clichê de cursinho aqui, doutor. Tá bom, tá bom. Clichê de cursinho, Os doutor. jurados não estão interessados nisso. Eu tenho certeza. Olha só, estão interessados em saber a pergunta que você vai fazer para ela, Eu fiz. objetivamente. Tá bem, doutor? A senhora entendeu a pergunta? Não. Então repita, por favor, doutor, objetivamente. Tá. A senhora De forma teve... que ela entenda. Isso, eu vou perguntar, o Sem advogado não deixa. juridiquês, sem nada. Perfeito, Excelência. A senhora teve conhecimento, então, dessa ação, onde ela estava tentando retirar a própria avó do local, do imóvel dela, que ela reside há mais de 40 anos? Não, nós não tentamos tirar ela do imóvel que ela reside há tantos anos. Perfeito. A contestação deve estar falsa. Doutor Rodrigo, por gentileza, pode assumir. Obrigado, doutor Caio. Dona Luciane, tudo bem? Muito Meu nome é bem. Rodrigo Cunha. Só quero fazer algumas questões, algumas perguntas com relação aos fatos. E a senhora pode ficar à vontade, caso ela incomode ou não queira responder, pode ficar à vontade, tá? Quando a Franciele se envolveu nessa situação, acabou matando o tenente Cássio, a senhora falou pro pai do tenente. Tá vendo o pai do tenente aqui? Cadê ele? Reconhece ele? Sim. A senhora falou para ele que gostariam de enterrar o Cássio num jazigo da família da senhora. Sim, eu Por falei que que isso? se ele não tivesse onde enterrar, que eu poderia verificar com a minha família para ser colocado lá, sim. Então, a sua família tinha um grande apreço pelo Cássio. Não, muitos não conheciam o Cássio. Mas a senhora em Mas específico. porque eu iria pedir por eles. Entendi. Eles não conheciam. Essa parte da família não conhecia ele. Uma ou outra pessoa só que conhecia. A família em si não conhecia. No caso, eu ia pedir para uma pessoa que eles não conheciam ser enterrada lá. Certo. A senhora relatou aqui para nós que a Franciele agora voltou a conversar mais com a senhora, participar mais, conversar mais, confidenciar mais coisas, né? Ela chegou a contar a respeito do Cássio, se ele era um bom marido? Não, nós não conversamos sobre o que aconteceu sobre ela e o caso. Nós conversamos na nossa vida daqui para frente. Não falaram mais nada a Não. respeito do Cássio. Certo. A senhora tem conhecimento a respeito da senhora Rosangeli? Conhece essa pessoa? Não me recordo do nome. A Rosangeli é a vizinha do apartamento de baixo, de onde eles moravam ali no Tarumã. E ela disse ali em juízo, inclusive o Cássio ajudava ela com as sacolas de mercado, para subir escada, descer, enfim. A senhora chegou ao seu conhecimento isso? O Cássio era solícito nesse sentido? Sacolas do mercado subir escada? Subir escada, ajudar a carregar a sacola, porque Não. é uma senhora de idade, Não, essa porque vizinha. o que eles faziam na vida deles, a gente não tinha Não conhecimento. tinha conhecimento. Perfeito. Com relação a essa tão falada ação de reintegração, em que ela pretendia voltar aos quadros
da Polícia Militar. Sim. Chegou ao seu conhecimento que quem bancava o processo era o Cássio? Sim, porque ela não trabalhava. Não chegou ao meu conhecimento, mas eu deduzo que sim, porque ela não trabalhava. Ele que bancava o processo. Perfeito. Não sei te confirmar com certeza. Porque ela não trabalhava. Não sei te informar. Ou se ele ou se a minha mãe ajudava assim a saber, eu não sei. Perfeito. Doutor Zanoni, passando a palavra. Boa noite. Boa noite. Eu tenho poucas perguntas, até porque várias já foram realizadas e também pela condição da senhora de ser mãe. A doutora promotora de justiça, até com muita propriedade e bom senso, liberou o pai do Cássio de depor hoje perante o Conselho de Sentença por entender a mesma coisa que eu entendo. Acho que mãe e pai não deveriam estar aqui porque não são testemunhas. Mas, bem, eu preciso perguntar para a senhora. A filha da senhora, a cada momento que ela veio no inquérito policial, no processo, ela trouxe uma versão diferente. No primeiro momento, ela diz que o Cássio atentou contra a própria vida, foi um suicídio, e que ela, sua filha, presenciou o Cássio tirar a própria vida. Ela contou isso para a senhora? Não, nós não conversamos sobre tudo isso. É aquilo que eu falei. Sobre esse assunto, nós não conversamos. Certo. Consta também do processo, e a filha da senhora reconhece que ela pegou a arma, limpou a arma e colocou a arma. É por isso até que ela responde hoje que por um outro crime, e o Conselho de Sentença que vai apreciar, que é a fraude processual. Como se ela tivesse forjado. Ela pegou o crime, a arma, a pistola, a ponto .40, e colocou perto da mão esquerda do Cássio. Ela contou isso para a senhora? Não, como eu lhe falei, eu não Melhores sabia amigas? de nada. Hã? Sim, melhores amigas Isso, mas daqui contou, para não? frente. Não sobre a vida dela passada. É sobre daqui para frente. O passado, eu não sabia. Não sei se é porque ela quer me proteger, por eu ter problema de saúde. Ela não me contou. Certo. Depois ela mudou, de novo. Legítima defesa em razão de um suposto abuso sexual. Ela contou isso para a senhora? Como eu acabei de lhe falar, eu não sei nada desse assunto. Nós não conversávamos sobre isso. Nós conversamos daqui para frente. Tá. E trouxeram um quarto, uma quarta tese defensiva. E aí eu pergunto para a senhora conviveu com a sua filha, a senhora desde novinha, né? A senhora deu à luz e criou a criança, né? Sim. A educação que ela tem, a base, o alicerce, o manancial de valores éticos, morais, que uma mãe passa para o filho e para a filha, a senhora que passou para a Franciele. Sim, eu, meu pai e minha mãe. Tá. Com os animais, quando ainda criança, ela abusava de algum animal ou tratava o animal com carinho? A senhora já viu algo assim que fuja da normalidade? Uma criança com um cachorrinho, uma criança com um gato? Por exemplo, perversidade, alguma maldade? Não. Nada. Nada. Certo. Durante a adolescência, alguma Não. coisa? Brigas com as colegas de escola, alguma coisa assim? Não. Tá. A defesa, não essa que está aqui. Eu vou frisar aqui porque eu vi que os doutores, não essa. Mas a filha da senhora já teve, durante o inquérito e esse processo, outros advogados. E há no processo aqui um pedido de instauração de insanidade. A senhora, como mãe, melhores amigas, pode me responder. A senhora já notou alguma vez algum problema de instabilidade da psique da filha da senhora? Ou algum surto, seja psicótico, seja neurótico, não sei se a senhora entende,
Mas algo que fuja da normalidade do senso comum, da mediania das pessoas. Não, Não. não. Tá. Ela teve depressão. Uso desses remédios controlados, benzodiazepínico, por exemplo, Rivotril, clonazepam, Zolpidem, essas coisas para dormir, por exemplo, para estabilizar o humor. A senhora sabe se a filha da senhora, a Franciele, que está ali, sentada, melhores amigas, usava esse tipo de medicação? Ela começou a tomar Frontol logo que aconteceu os fatos. Ela começou a fazer o tratamento. Depois que aconteceu os fatos. Hoje ela não toma mais nada. Provavelmente antes também, porque foi me dado uma cartela de um remédio Frontal que eu tinha colocado na minha jaqueta, no bolso da minha jaqueta, caso fosse preciso. Que foi até esse remédio que eu levei na delegacia. Provavelmente, mas ela não confidenciou isso, por isso confidente. Não, como eu lhe falei, tudo o que acontecia na vida dela, eu nunca sabia de nada. Eu não tinha conhecimento nenhum. A senhora hoje aqui, respondendo às indagações Sim. dos advogados da Franciele, da ilustre promotora, de alguns advogados, a senhora disse que quando daqueles fatos, lá no dia, já, né, no outro dia, a senhora foi acompanhando a senhora foi lá para casa dela. Sim, eu fui no meu carro seguindo eles. A senhora foi no meu carro. No carro da senhora, no meu seguindo carro, eles. Seguindo eles. Isso. E quando a senhora chegou lá, eles já estavam lá, né? Lá dentro da casa, que a senhora falou. Na minha casa. Isso. Então, Sim. a senhora chegou, eles já estavam lá. Sim, o delegado já tinha entrado dentro da minha casa e já tinha saído. Só estava um policial na minha casa. Certo. Ele estava na Mas a esquina ao senhora telefone. se distanciou, para que saibamos aqui. Sim, A eu senhora me se distanciei por conta deles de porque quê? eles entraram na canaleta do Expresso, que é por ser polícia, e eu tive que dar uma volta imensa para poder chegar. Aí a senhora deu esse Sim. delay, esse tempo que a senhora gastou. Eles chegaram primeiro, desembarcaram e aí Entraram para dentro da casa da Sim. senhora. Certo. Quando eu cheguei, o delegado não estava mais dentro da minha casa, estava na esquina e só estava um policial dentro da minha casa. Dentro da sua casa. Sim. Tá. E sem a minha autorização. Eu não entendi. E sem a minha autorização, porque eu não estava lá para autorizar. Certo. Coloque para mim o vídeo. Eu tenho um vídeo aqui. Não. Hã? A senhora poderia ficar de pé? Esse vídeo, a sua filha, é a sua filha ali, não é? Sim, é minha filha. Ela está dentro do carro e ela vive essa situação. A minha pergunta é: o que vai acontecer agora, a senhora sabia ou não? Não, porque eu estava no meu... Vou passar. A senhora ouviu? Aí. Ela está do lado. Eu estava do outro lado da rua. Certo. Eu estava do outro lado da rua, dentro do meu carro. Eu agradeço sobremaneira a participação da senhora e devo imaginar a dor que é para uma mãe, mesmo como informante, trazer informações num processo em que a filha está sendo acusada por crimes tão graves. Muito obrigado, senhora. Tá? Boa noite. Boa noite. A senhora pode sentar lá, o jurado tem. Pode encerrar a gravação. A senhora está disputada, tá? Boa noite.